Olá, meu nome é Letícia Flesch e está começando mais um episódio do Podcast On, Revista Fevale. Hoje estamos de volta com o quadro mensal do Podcast On, o PodSesmit, voltado para assuntos da saúde. Nesse episódio, a gente vai conversar sobre o câncer de boca e quem está aqui comigo é a coordenadora e professora do curso de odontologia, Renata Lix, e a médica da medicina do trabalho, Ana Delgado. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Muito obrigada. Então, para começar, professora, tu pode contar um pouquinho sobre a tua trajetória acadêmica e profissional até o momento? Claro. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, né? Eu sou cirurgia dentista, né? Formada pela Universidade Católica, né? E fiz a minha trajetória acadêmica, né? Eu formei, fiz mestrado, né? Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na URGS, né? Em clínica odontológica, né? A minha especialidade é radiologia odontológica, mas eu trabalho, né, como parte de diagnóstico, né? E eu estava conversando, né, falando agora, eu fiz meu doutorado na UBRA e eu trabalhei com câncer de boca, né? Embora não seja a minha especialidade, né? Eu fiz um doutorado sanduíche, eu fiquei 1 ano, né, em Michigan trabalhando com câncer de boca. E o convite, né, foi para mim, quando eu recebi, fiquei muito feliz, porque é um assunto, embora não seja a minha especialidade no começo, né, é muito legal falar, porque faz parte da minha trajetória acadêmica, né. Depois do doutorado, né, eu retornei ao Brasil, defendi a tese, comecei a lecionar em seguida, né. Eu sou professora aqui na Fevale desde 2020. E recentemente, né, me tornei coordenadora do curso de odontologia, né, no início desse ano. Trabalho com radiologia odontológica dentro da odontologia, né, mas estou participando sempre das clínicas, né, e trabalho realmente com essa questão do diagnóstico. E o câncer de boca, ele ainda é um pouco discutido pela população. Então, o que caracteriza a doença e qual que é a importância de falar mais sobre ela? Perfeito. Realmente, o câncer de boca, né, a gente, principalmente no Rio Grande do Sul, né, a prevalência ainda é bastante elevada. Na verdade, a estimativa do INCA, né, para o triênio de 2026 a 2028 que tenha, né, 12 mil novos casos anuais, né, de câncer de boca, né, no país. E especificamente no Rio Grande do Sul, né, a gente se eu não me engano, acho que é o 4º, 5º tipo de câncer, né, que mais afeta a população. É uma doença que a gente diz que é silenciosa, né, porque começa com uma ferida na boca, né, na língua, mucosa na bochecha, né, e que é indolor, né. Então, é importante a gente falar sobre, né, sobre prevenção, né, tratamento, porque realmente os casos que chegam, né, para tratamento, eles já chegam muito avançados, né, num estadiamento que a gente chama assim 3, 4, que muitas vezes, né, não se tem muito mais a fazer. E quais são os principais fatores de risco e causas associadas ao câncer de boca? Isso. O câncer de boca, normalmente, ele acomete, né, ele tem um perfil, né, ele acomete mais pacientes homens, né, mais de 40 anos, está muito associado ao tabagismo, né, e ao etilismo também, mas a associação maior é com o tabagismo, né, mas quando o tabagismo é associado ao etilismo, né, digamos assim, que a probabilidade, né, aumenta muito mais, né? Também, em termos de estilo de vida, né, normalmente são pacientes com um menor poder aquisitivo, né? Realmente fumantes, né? E muitos deles etilistas. Também tem um fator de risco que pode ser o HPV, que hoje em dia está bem alta a questão do HPV. O tipo 16 e os 18 são os mais comuns, que podem também estar
ocasionando, né, sendo um fator de risco também do câncer de boca. Isso, embora seja, né, a maior incidência entre homens, né, tem se notado que nos últimos anos a incidência entre mulheres também tem crescido, né, justamente pelo HPV, né. E quem sofre com aftas, por exemplo, pode ser um sinal de câncer de boca futuramente? Como é que funciona? Não, a afta em si, ela é, na verdade, o que a gente diz, né, é que uma ferida na boca, né, que não cicatriza em 15 dias, né, ela deve ser biopsiada, né, uma afta não vai se tornar um câncer de boca, né, isso a gente pode, né, tranquilizar a população. Na verdade, as lesões de câncer de boca, elas são indolores, né, então, bem diferente que é o perfil, né, de uma afta, enfim, que normalmente cicatriza ali em 7, 14 dias, né? Câncer de boca não, né? Ele é indolor, uma lesão indolor, e que realmente não cicatriza, né? Em 15 dias, digamos assim, né? E afta dói bastante, quem já teve. Exatamente. E incomoda bastante. Então é um diferencial. Exatamente. A lesão de boca, assim, uma ulceração, né? É uma ferida em boca, né? Que não dói e que realmente não cicatriza em 15 dias, né? A gente precisa prestar atenção. E quais são os principais, então, sinais que merecem mais atenção? É basicamente isso. É uma ferida, né, que o paciente, porventura, visualiza, de repente, quando vai escovar os dentes, né, e que realmente fica ali quietinha, né, ele não refere dor, e que ao longo do tempo, né, passa uma semana, passa 2, e ela continua, né, ali presente. Ela pode ser esbranquiçada ou avermelhada, né? Isso, ou até nos casos uma ulceração já, né? Que é como uma ferida mesmo, né? A ulceração para a gente é como se fosse realmente uma ferida. E quando avança também, a gente pode entender também que pode ter alguns sintomas associados, né? A pessoa começa a ter alguma dificuldade na hora de engolir, ela pode ter esses sintomas quando já está mais avançado, pode ter algum inchaço nessa região cervical também, que são casos assim que já pode estar um pouquinho mais avançado. Isso, na verdade, a gente costuma dizer que ela é uma doença loco-regional, né? Mas normalmente essas lesões, quando já estão mais avançadas, acaba acometendo, né? As metástases, né, são linfonodais pela região do pescoço, então às vezes o paciente sente uma íngua ali que é indolor, né, uma bolinha mais endurecida, indolor, né, então é importante fazer, né, na verdade, o diagnóstico, né, a primeira coisa é quando notar uma lesão realmente, né, que não cicatriza, né, procurar diretamente atendimento, né. Nós, cirurgiões dentistas, a nossa área de atuação é a boca, né? Então, nós podemos e devemos fazer esses diagnósticos, né? Quanto mais precoce, né? Melhor, né? Mas, infelizmente, não é a realidade, né? Que a gente vivencia, né? Os casos, quando chegam para tratamento, eles já são bem avançados, né? E muitas vezes irreversíveis, né? Já ia para minha próxima pergunta, que é onde procurar o atendimento, né? E o quão rápido a gente tem que procurar esse atendimento. Isso, perfeito. Né, eu gosto bastante de dizer assim para a população. Frente a essa ferida, né, ou essa lesão percebida, né, em boca, não cicatriza, né? O ideal é procurar diretamente uma unidade de saúde, o dentista, né? O médico, né? Para fazer o diagnóstico, né? Basicamente faz uma biópsia, né? Então o caminho é esse. O que a gente vê muitas vezes é o paciente, primeira coisa que passa na cabeça eu tenho essa ferida aqui, mas eu vou esperar passar, né? Passa um mês, né? E aí ele se preocupa.
Aí ele procura, vou na farmácia para ver se, né, de repente o atendente passa uma pomadinha ali, um anti-inflamatório, alguma coisa, e ele fica lá mais um mês colocando aquela, né, aquela pomadinha. E aí já foram 2 meses, né, de evolução. Depois ele acaba, não funcionou. Aí ele procura uma unidade de saúde, né, passa, né, por um dentista até conseguir, né, esse atendimento. Então, tudo isso vai retardando o processo, né, de diagnóstico e de prognóstico, né, para esse paciente. Então, além das unidades de saúde, é procurar o dentista, né, procurar o médico, né, o clínico geral, na unidade de saúde, e a partir disso, né, a partir de uma biópsia, é feito o encaminhamento para o tratamento. Né? E vocês podem explicar um pouquinho mais sobre como que é feito esse diagnóstico? Isso, o diagnóstico basicamente é a biópsia, que é retirar o pedacinho dessa lesão para ir para análise. Isso. E aí, realmente, através da biópsia, vai sim dar o diagnóstico. É um câncer ou não era um câncer, um tumor, né? Não é um tumor, e se é, qual tipo que é. E a partir daí, sim, é seguido para tratamento. Isso, na verdade, a partir do diagnóstico, né, da biópsia, né, confirmado o diagnóstico de carcinoma, esse paciente é direcionado, né, normalmente quem faz o tratamento não é o dentista, né, a gente participa no diagnóstico, né, e é nosso dever fazer diagnóstico, né, isso a gente enfatiza muito com os alunos, né, que a cavidade oral, né, ela faz parte, né, do corpo, obviamente, mas não está isolado, e que é nosso dever avaliar não só dente, né, porque às vezes o aluno, né, tratar dente, né, estética, dente, e deixa um pouco de lado, né, a avaliação, né, da cavidade oral como um todo. Então, assim, frente a feita biópsia, né, com um diagnóstico de câncer de boca, de carcinoma, que normalmente são o tipo histológico mais comum, esse paciente deve ser encaminhado para tratamento com um médico, né? E quem trata, né, são o oncologista, cirurgião de cabeça e pescoço, né? Que vai fazer, a partir dessa biópsia, vai fazer o estadiamento do tumor, né? Que seria ver em qual estágio esse tumor se encontra. Né, esse carcinoma, essa lesão. A partir desse estadiamento que é feito, né, que vai ver se ela está mais localizada, já tem, né, já se espalhou por linfonodos do pescoço, isso a gente chama de estadiamento. Né? Então, isso é feito pelo médico, né, cirurgião de cabeça e pescoço, a partir desse estadiamento que se define a conduta, né, cirúrgica ou, né, associada à radioterapia, ou quimioterapia, então muito vai depender do estadiamento, né? E quem faz, né, toda essa parte é um médico, né, cirurgião de cabeça e pescoço. E a Universidade Fevale, ela também tem atendimentos odontológicos. Quais são esses serviços disponíveis para a população e como é que funciona esse acesso? Claro, perfeito. A gente tem, né, a nossa clínica de odontologia. Nós hoje, né, prestamos serviço, né, para toda a comunidade, né, da região. A gente usa atendimento, na verdade, usa a procura, né, pelo serviço é feito normalmente no CIS, né, e a partir o paciente liga, né, normalmente a gente abre vagas de triagem, né, para a comunidade, o paciente mostra interesse em fazer uma avaliação conosco e a partir disso a gente direciona esse paciente, né, para atendimento. Né? Nós fazemos atendimentos em praticamente todas as especialidades da odontologia. Esses atendimentos são feitos pelos alunos de graduação, né, que estão fazendo o curso, com supervisão dos seus, né, professores. Então, hoje a gente faz desde atendimentos simples, como mais simples, assim, menos, digamos assim, de uma complexidade mais baixa, desde limpeza, né, até implantes, próteses, né? A gente é referência também para fazer o diagnóstico, né?
Então, se o paciente está com uma suspeita, está com uma lesão na boca, está desconfiado, não cicatriza, né? Ele pode procurar atendimento aqui nas nossas clínicas, né? Fazer uma avaliação, fazer a biópsia e a partir, né, da biópsia, do diagnóstico, né, a gente faz os encaminhamentos, né, para tratamento. Então, aqui é uma referência que o paciente pode, né, procurar, né, toda vez que tiver uma suspeita, enfim, né, uma lesão de boca que não cicatriza. Então, aqui também, né, é uma referência de tratamento. E agora, para a gente finalizar, eu queria que vocês deixassem uma mensagem sobre a prevenção para a população se cuidar, então, e ficar mais atenta em relação ao câncer de boca, diretamente para a câmera. Então, a minha mensagem fica, a gente falou que o principal fator de risco, né, querendo ou não, o tabagismo. Então, fica para conscientizar o consumo do tabaco, o consumo excessivo, né, que a gente tem. Tem locais que fazem tratamento para as pessoas que querem parar de fumar, então fica um alerta para os tabagistas se cuidar, tentar largar um pouquinho esse vício. A gente sabe que às vezes não é fácil, pode ser difícil, mas tem vários meios também que pode ser um assunto do próximo podcast. E lembrar sempre, né, que qualquer lesão, né, na boca, né, uma feridinha, por mais boba que possa aparecer no primeiro momento, mas que não cicatriza em 15 dias, né, que é indolor e que não cicatriza, não perder tempo, procurar diretamente atendimento, né, médico odontológico para o diagnóstico, né. O importante é detectar e fazer o diagnóstico o mais precocemente possível. Então, qualquer lesão em boca que não cicatriza em 15 dias, deve-se imediatamente procurar atendimento. Então, agradeço muito a participação de vocês aqui. Obrigada. A gente agradece, obrigadão. Neste episódio do PodSesmet, conversamos sobre câncer de boca com a professora coordenadora do curso de odontologia, Renata Lix, e com a médica da medicina do trabalho aqui da Universidade Fevale, Ana Delgado. O podcast é uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. Apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela, vocês têm acesso ao nosso Instagram, @podcastionrevistafevale, ao YouTube e Spotify. A produção é da minha colega Liz Cardoso, dos meus colegas Ramon Ferreira, Leonardo Santos, Riquelme Pereira, Vitor Klein e eu, Letícia Flesch. A técnica é de Carlos Pereira e Rinaldo Silveira, com orientação do professor Marcos Santuário. Muito obrigada e até a próxima!